Fala Nutris! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Masterclass de Estratégias Dietéticas da Health Update. Sou Vitor Almeida, sou nutricionista especialista em nutrição esportiva. E galera, essa Masterclass ela foi criada com o intuito de responder algumas perguntas que nós estávamos recebendo muito no nosso Instagram, que seria a respeito da teoria e prática das estratégias dietéticas mais utilizadas por nós nutricionistas, que seria dieta paleolítica, dieta low carb, dieta cetogênica e também com relação ao jejum intermitente. Então, buscando responder esse grande volume de dúvidas, nós achamos melhor criar essas duas aulas, cada uma de 1 hora, para responder, né, o que é que a ciência, né, o que é que as evidências científicas mais atuais têm a dizer com respeito a cada uma dessas estratégias dietéticas. E nós da Health Update nós temos justamente essa missão de pegar esse conteúdo técnico e científico que é mais denso, né, mais pesado, vamos traduzi-lo, simplificá-lo para que todo mundo também tenha acesso a esse conhecimento e possa aplicar essas estratégias dietéticas da melhor maneira na sua prática, consequentemente gerando mais resultado sim para o seu paciente, né? E gerando mais resultado, com certeza você vai conseguir fidelizá-lo ele melhor e assim você vai conseguir desenvolver melhor a sua carreira como nutricionista. Essa é a nossa missão. Hoje a gente vai começar falando sobre metabolismo, vamos relembrar alguns conceitos com relação à bioquímica e fisiologia, tanto do estado de jejum quanto do estado alimentado, e depois nós vamos entrar na dieta low carb. Vamos falar de qualidade de carboidratos, vamos falar também de emagrecimento e de performance. Então, vamos aqui comigo para os slides e eu espero que vocês gostem da nossa apresentação de hoje. Para quem está caindo aqui de paraquedas, nunca me viu na vida, eu estou na nutrição já fazem 7 anos, eu já participei de equipes com grandes nutricionistas aqui do meu estado do Ceará, também já fiz palestras para vários eventos de nutrição, como por exemplo o Arnold Classic, a Expo Nutrition, o Hills Sport and Health, então eu já tenho uma certa experiência com relação à construção de palestras científicas, né, para trazer conteúdo e agregar mais valor aqui para a nossa classe como nutricionistas. Também já tive o prazer de palestrar em faculdades aqui do meu estado, foi uma experiência incrível, eu realmente amo estar ali passando o meu conhecimento, é uma coisa que me deixa muito feliz. E na aula de hoje vocês vão ter muito conteúdo técnico, então preste atenção, hoje a gente vai falar de coisas muito relevantes para a prática clínica do nutricionista. E pessoal, eu construí esses slides numa linha de raciocínio que primeiro nós vamos precisar relembrar alguns conceitos com relação à bioquímica, à fisiologia, que são conceitos importantíssimos para que nós consigamos entender todas as diferenças, né, que cada estratégia dietética tem as suas nuances. Nós precisamos ter essa base construída de uma maneira forte para entender os resultados dos estudos que nós vamos falar daqui para frente. Então, pessoal, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o estado de jejum. Nós vamos precisar entender, né, um embasamento tanto bioquímico quanto fisiológico para entender tanto o estado de jejum quanto o estado alimentado, para que nós consigamos entender os efeitos de cada estratégia dietética, certo? Então, a gente precisa relembrar esses conceitos. Quando a gente está falando do estado de jejum, o que é que acontece? Nós temos uma redução da glicemia, que é o açúcar circulante, só que essa redução não pode atingir um valor que pode causar o coma e até mesmo levar a pessoa à morte. Então, qual a resposta que o nosso corpo desenvolveu para isso? Nós temos um aumento da produção de hormônios chamados de hormônios contrarregulatórios, que possuem a função de o quê? De aumentar a glicemia. E que hormônios seriam esses, Vitor? Nós temos as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, o GH e também o cortisol. E o glucagon, principalmente, que é secretado pelas células alfa-pancreáticas. Quando a gente está falando de tecido adiposo, acontecem várias alterações aí no estado de jejum. Como, por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho um aumento de catecolaminas e também de glucagon. No caso, a catecolaminas vai ativar o receptor chamado de receptor adrenérgico beta-3 e o glucagon ativa seu receptor específico. Ambas as vias de sinalização vão convergir para a ativação da proteína quinase A. Essa proteína quinase A ela vai ativar uma enzima que é chamada de lipase hormônio sensível. Essa lipase hormônio sensível que vai ativar diversas outras lipases, mas é ela que vai iniciar o processo de lipólise. O que é que seria isso? Eu vou pegar os triglicerídeos que estão armazenados ali nos adipócitos, eu vou liberar ácidos graxos e esses ácidos graxos, ó, aqui eu tenho a ativação da lipase, liberação de ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão atingir a circulação, vão ser transportados pela albumina para serem oxidados em outros tecidos. No caso, a lipólise é só a liberação de ácidos graxos.
Para eles serem utilizados como fonte de gordura, eles precisam passar pela beta-oxidação mitocondrial em outros tecidos, tá? Pode ser no tecido adiposo também, mas é um tecido adiposo mais específico, que é o BAT, né? O tecido adiposo que é marrom. E aqui, galera, nós temos um apanhado geral de como que funciona o nosso organismo no estado de jejum. Eu falei para vocês que essa redução da glicemia desencadeia uma resposta de aumento de glucagon, de cortisol e de adrenalina. O que é que esse glucagon transmite de mensagem para o fígado? Ele vai pegar o glicogênio que está ali armazenado e eu vou iniciar o processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em pequenos fragmentos de glicose para manter a glicemia. Além disso, eu vou pegar compostos não glicídicos, como por exemplo aminoácidos e o glicerol, e eles vão entrar na gliconeogênese, que seria o quê? A síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, que a gente pode ver aqui, ó, o glicerol e os aminoácidos, né, mediante o catabolismo proteico aí, no caso a ação do cortisol. Eu vou ter a entrada desse glicerol e aminoácidos para dentro do fígado, que vão entrar na gliconeogênese para o quê? Produzir glicose, tá? Que é o principal combustível tanto para células cerebrais e também para as hemácias. E agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre o estado alimentado, que nós também vamos precisar entender alguns conceitos aqui para entender principalmente a dieta low carb, que vai ser a dieta que a gente vai abordar hoje. Quando nos alimentamos, principalmente alimentos fontes de carboidrato, eles vão passar pelo processo de digestão, certo? Em monossacarídeos, no caso, glicose, frutose e galactose, tá? Ambos vão atingir ali o fígado e vão ser convertidos em glicose. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um aumento, né? Um aumento da glicemia. Sendo que eu não posso ter assim, um aumento abrupto da glicemia, porque isso aí é extremamente prejudicial. É o caso que acontece no diabetes, tá? E o nosso corpo desenvolveu uma resposta para evitar que isso aconteça. E que resposta seria essa? O aumento da insulina. A insulina vai atuar em tecidos insulinodependentes, tá? E esses tecidos insulinodependentes vão captar a glicose para dentro. Para quê? Para evitar que a glicemia sempre esteja em níveis extremamente altos, tá? E aí, mediante o aumento da glicemia, eu tenho um aumento proporcional, tá, da insulina. Mas a insulina ela não fica alta por muito tempo. Nós temos um pico e rapidamente ela desce. Quando nós falamos do tecido adiposo, que é um tecido insulino-dependente, eu vou ter também a translocação dos canais GLUT4, tá, para captar essa glicose. O tecido adiposo ele capta a glicose. A insulina ela ativa seu receptor específico, tá? Eu tenho aqui uma via de sinalização chamada de PI3K, AKT, certo? Essa AKT, ela tem duas funções principalmente, galera. A primeira seria o quê? Ativar uma enzima que é chamada de fosfodiesterase. O que é que essa enzima faz? Ela reduz a ativação da PKA, que é aquela PKA que a gente falou que ativa a lipase hormônio sensível. Então, em resumo, ela vai inativar a lipase hormônio sensível e, consequentemente, o que é que nós temos aqui, galera? Uma redução da lipólise, tá? Menor liberação de ácidos graxos para serem oxidados. E, além disso, nós temos também o aumento de fatores de transcrição, tá? No caso aqui, na imagem, nós temos o SRE-BP1C. Ele é responsável por aumentar a produção de enzimas responsáveis pela lipogênese, pela síntese, de novo, de gordura, tá? Então, eu aumento a maquinaria enzimática daquele adipócito de produzir e armazenar gordura, certo? Além disso, galera, nós temos triacilgliceróis que estão circulantes, tá? Em lipoproteínas em partículas de baixíssima densidade. No caso, ela é chamada de VLDL, tá certo? E a insulina ativa uma lipase específica, chamada de lipase lipoproteica, que fica ali nas bordas dos capilares sanguíneos. Essa lipase lipoproteica vai agir nos triacilgliceróis que estão sendo transportados aqui e vai liberar os ácidos graxos para dentro do adipócito, certo? E esses ácidos graxos dentro do adipócito vão ser esterificados e armazenados na forma de gordura. E nessa imagem aqui, galera, nós também temos um apanhado geral agora do nosso corpo mediante o estado alimentado. Nós temos aqui o aumento, né, no caso os macronutrientes, eles vão entrar na nossa circulação e a glicose e alguns aminoácidos específicos vão aumentar a produção de insulina, como eu já falei aqui para vocês. E aí o que é que acontece? Lá no fígado, a insulina vai transmitir o seguinte sinal:
Esse excesso de glicose eu vou armazenar como glicogênio e preparar o corpo para um futuro estado de jejum. Então eu vou ativar o processo chamado de glicogênese, a gênese do glicogênio. Eu vou pegar essas glicoses e vou armazenar como glicogênio hepático, certo? Outro fator que também vai ser interessante aqui da gente lembrar, pessoal, é que esse excesso de nutrientes, quando eu já tenho uma quantidade de ATP interessante, o corpo ele foi criado para pegar esse excesso, né, de acetil-CoA mediante de altas concentrações de ATP. Eu vou transformar, eu vou empacotar em triacilgliceróis, né, eu vou ter a produção de gordura e eu vou empacotar com triacilgliceróis. Uma parte acaba sendo, infelizmente, armazenada no fígado e outra parte vai ser secretado, vai ser liberado para circulação na forma de VLDL, que é aquelas partículas que eu acabei de comentar com vocês, tá certo? E essa VLDL que sofre a ação da lipase lipoproteica, como eu falei, que vai aumentar, né, o armazenamento de gordura aqui no tecido adiposo. Além disso, aqui no tecido muscular, a insulina faz o quê? Captação de glicose, né, translocamento dos canais de GLUT4 para ver a entrada de glicose. E além disso, também a ativação do processo de síntese proteica, né, a ativação de mTOR, que é responsável por coordenar o processo de síntese proteica. E agora, pessoal, né, depois de ter relembrado aí vários conceitos, nós vamos falar da dieta low carb. É uma dieta que eu particularmente eu amo falar sobre ela, inclusive foi o tema do meu TCC. É uma dieta que ainda é muito utilizada, ainda está muito na moda. Hoje em dia eu vejo que tem até nutricionistas que são especialistas, né, nutricionistas low carb. Mas a dieta low carb é só mais uma ferramenta que nós podemos utilizar na nossa prática clínica. Ela tem os seus pontos fortes, é interessante a gente saber os pontos fortes dessa dieta e saber quando utilizá-la para ter mais resultado, mas ela também tem os seus pontos fracos, que nós devemos saber disso aí e ver, para esse paciente a dieta low carb é furada, então eu vou utilizar outra estratégia para otimizar os resultados do meu paciente. Então, pessoal, primeiro vamos começar conceituando o que seria uma dieta low carb. Bom, a dieta low carb é uma dieta que tem uma quantidade de carboidratos menor do que as recomendações, no caso, pela DRI. As DRIs dizem que uma dieta deve ter de 45% a 65% de carboidrato, né? Então a gente já pode perceber que uma dieta que tem uma quantidade de carboidrato abaixo de 45% do valor energético já pode sim pode ser considerada já uma dieta low carb. Mas a grande maioria dos estudos que nós vamos ver, galera, consideram a dieta low carb como uma dieta abaixo de 130 gramas de carboidrato por dia, tá? E existe também uma derivação ali da dieta low carb, que é a dieta cetogênica, que prega um consumo de carboidratos de 20 até 50 gramas de carboidrato na dieta, ou seja, uma dieta que é bastante restritiva, mas nós vamos falar dessa estratégia só amanhã, tá certo? E aí, galera, quando a gente está falando de dieta low carb, nós podemos nos deparar com estudos como, por exemplo, esse estudo, né, o estudo PURE, que saiu aí bastante na mídia, foi um estudo de coorte. Percebam, mais de 135 mil pessoas de 18 países diferentes, ou seja, um apanhado bem geral aí com populações muito diversas. Essa população foi acompanhada por um período aí de quase 7 anos e meio, e eles queriam avaliar o quê? Sobre o percentual de consumo de carboidrato e avaliar a questão de mortalidade. Será que comer mais ou menos carboidrato aumenta a chance de mortalidade? E o que foi que eles mostraram, né, galera? Eles viram que dietas acima de 60% de energia vindo dos carboidratos foi associada a maior risco de mortalidade. E aí, né, aqueles nutricionistas que se dizem aplicar apenas a estratégia low carb ficaram aí mega felizes, houve muito zoom aí nas redes sociais, né? Mas nós precisamos entender um pouquinho melhor essa conclusão, tá? E eu vou mostrar aqui, no caso, outro estudo para vocês. Foi publicado pelo The Lancet, é uma das melhores revistas científicas aí do mundo, publicado aqui no ano passado, tá? Em 2019. E o que é que eles queriam avaliar? Eles queriam avaliar os indicadores de qualidade dos carboidratos, ou seja, a questão das fibras e dos alimentos integrais e a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como por exemplo diabetes, hipertensão, e também com relação à mortalidade. E como é que foi o desenho desse estudo, né? No caso, galera, isso aqui foi uma meta-análise que teve até participação da OMS, só para vocês entenderem o tamanho, né, que esse estudo tem.
Foi uma revisão com 185 ensaios prospectivos e mais 58 ensaios clínicos em mais de 135 milhões de pessoas, certo? E isso aqui foi um pequeno fragmento, né, que eles pegaram dessa galera e avaliaram fatores específicos, tá? E o que foi que eles viram? Que quanto maior o total de fibras dietéticas da dieta, percebam que há uma redução da mortalidade por todas as causas. Também há uma redução de incidência de doença coronariana, redução da incidência de diabetes e de câncer de colo retal. E aí eles pregam que o quê? A ingestão de fibras da dieta não deve ser inferior a 25 gramas por dia, tá? Então, é um primeiro ponto que nós devemos aí ajustar nas nossas dietas. Quantidade de fibras, no mínimo 25 gramas, tá? Se vocês querem um direcionamento mais específico, a recomendação, vou mostrar lá para frente, tá? Mas já adiantando aqui para vocês, é de 14 gramas de fibra para cada 1.000 calorias na dieta. E além de mostrar essas correlações, pessoal, sobre o consumo de fibra, eles viram, né, também agora numa meta-análise, é o mesmo artigo, tá? Que essa maior ingestão de fibra tanto ajuda a reduzir o peso, o colesterol LDL e também a pressão arterial. E as fibras são classificadas como carboidratos, tá, pessoal? Então, o que é que importa aqui? É a qualidade desse carboidrato que vai fazer total diferença. No caso, o estudo passado, o estudo Pure, eles não avaliaram a qualidade dos carboidratos, né? Então eles estavam comparando ali alimentos integrais com açúcar refinado, coisa que a gente não pode fazer porque esses alimentos possuem efeitos fisiológicos diferentes, tá? Então, pessoal, o que é que a gente pode concluir a partir desse artigo? É que a qualidade dos carboidratos, principalmente o seu teor de fibras, tá? E não a quantidade desses carboidratos que determina os principais resultados para a saúde do paciente. Portanto, esse conceito de índice glicêmico e carga glicêmica, eles já estão caindo em desuso porque as principais evidências de ensaios clínicos randomizados e controlados não mostram grande diferença nos resultados finais. Agora, o teor de fibra desses carboidratos sim vai desencadear um grande efeito benéfico na saúde do seu paciente. Bom, pessoal, já que a gente está falando de característica, né, dos carboidratos, eu expliquei para vocês a importância de adequar as fibras dietéticas, vamos falar agora sobre outras características relacionadas aos carboidratos. E aqui nós temos o conceito chamado de índice glicêmico. Qual seria a definição de índice glicêmico? É a resposta glicêmica esperada quando uma pessoa consome uma quantidade de alimento que contém uma quantidade fixa de carboidratos. Frisem isso, quantidade fixa de carboidratos. E comparo isso aí com o açúcar de mesa ou então pão branco, tá? E aqui nós temos alimentos de alto índice glicêmico, que seria o quê? Que geram uma resposta glicêmica bem exacerbada, né? Uma resposta glicêmica e insulinêmica, ou seja, aumenta rápido a glicemia e a insulina consequentemente, tá? E nós temos alimentos de baixo índice glicêmico, que não ocasionam o aumento tão abrupto da glicemia e nem da insulina, certo? A gente pode ver aqui uma curva mais atenuada com o consumo de alimentos de baixo índice glicêmico. Vamos para frente. E aí, galera, nós também temos o conceito de carga glicêmica, que é um preditor mais interessante com relação à glicemia após uma refeição, que seria uma glicemia pós-prandial. A resposta glicêmica, no caso, né, mediante a carga glicêmica, ela é governada pelo quê? Pela quantidade de comida consumida. Percebam que o índice glicêmico leva em consideração a quantidade fixa de alimento para ter 50 gramas de carboidrato. Eu vou dar um exemplo para vocês. A melancia é um alimento que tem um alto índice glicêmico, mas para você comer uma quantidade de melancia para atingir 50 gramas de carboidratos, galera, é uma quantidade assim enorme, certo? Por isso que nós devemos ver a quantidade de carboidrato que tem naquela porção, né? Não só o índice glicêmico. Então, eu tenho que avaliar o índice glicêmico mais a quantidade de carboidratos disponíveis naquele alimento, tá certo? Por isso que o conceito de carga glicêmica é mais interessante. Então, o que é que ele leva em consideração? O índice glicêmico versus, né, multiplicado pela quantidade de carboidrato disponível ali naquele alimento, naquela refeição. E aí você pode fazer esse cálculo aqui. Uma refeição de baixa carga glicêmica é quando o resultado é menor que 10, de média carga glicêmica de 11 a 19 e de alta carga glicêmica acima de 20. E aí, pessoal, vou trazer esse estudo publicado pela Obesity, que ele quis avaliar
né, os efeitos de uma variação, né, da quantidade de carboidrato da dieta e também uma variação do índice glicêmico desses carboidratos. Ou seja, teve grupos que consumiam mais ou menos carboidratos e desses carboidratos existia grupo que consumia carboidratos de alto ou baixo índice glicêmico. E eles queriam avaliar isso, a resposta, né, tanto de taxa metabólica de repouso, alterações de composição corporal, adaptações metabólicas e também se isso influencia na perda de peso ou na recuperação do peso perdido. E aí, galera, um pouquinho da metodologia desse estudo para vocês. Eram 91 adultos que tinham obesidade, tá? E aí eles foram divididos, ó, 4 grupos. Um grupo consumia dieta com 55% carboidrato, de alto índice glicêmico, tá? Carboidrato, alto índice glicêmico. E existia outro grupo que consumia essa mesma quantidade de carboidrato, 55%, só que agora com baixo índice glicêmico. Teve um terceiro grupo que já tinha mais carboidrato, ó, 70% da ingestão calórica era de carboidratos. E aí existia um grupo que era esse 70% com baixo índice glicêmico e esse 70% com alto índice glicêmico. Então, 2 grupos com 55%, alto e baixo índice glicêmico. 2 grupos a 70% de carboidrato, alto e baixo índice glicêmico, certo? Foi um estudo aí que teve uma alimentação controlada por 22 semanas e aí fizeram mais 12 semanas de acompanhamento após a intervenção. Primeiro, eles pegaram esses 91 obesos, pessoal, e colocaram eles numa fase de manutenção de peso, para parear ali o metabolismo deles, certo? Consumindo a mesma dieta, e essa fase durou 5 semanas. O objetivo aqui era só manter o peso, tá certo, galera? E aí, o que foi que aconteceu? Aí, esse pessoal, após a fase 1, eu dividi nesses 4 grupos, tá certo? E eles fizeram uma restrição calórica de 33%, ó, consumiu 67% das necessidades, ou seja, uma restrição calórica de 33% por 12 semanas. E eles queriam ver se existiam diferenças nas respostas mediante a quantidade de carboidrato e a sua qualidade mediante índice glicêmico. E aqui, galera, a gente pode ver, né, que durante a fase de emagrecimento e a perda total de peso, alterações de composição corporal, não houve diferença entre os grupos. Ou seja, a perda total de peso, perda de massa gorda e de massa livre de gordura não foram diferentes de acordo com a quantidade de carboidrato ou com o índice glicêmico. E é importante frisar que eles estavam consumindo a mesma restrição calórica. Ou seja, galera, você fazer uma dieta baseada em índice glicêmico não vai fazer tanta diferença assim, tá? Como, por exemplo, era muito pregado ali quando eu estava indo na faculdade. Diz que você é obrigado a apenas alimentos de baixo índice glicêmico. O que é que importa? O que é que eu estou querendo mostrar que importa aqui, galera? O que importa é a restrição calórica quando a gente fala de emagrecimento, tá? E adequar o consumo de fibras, tá certo, galera? Fibras é a parte mais importante, né? A parte principalmente mais importante quando a gente fala de qualidade de carboidratos. Então, o que é que esse estudo conclui? Ao contrário do que muitos pensam, a ingestão de carboidratos com menor índice glicêmico não ocasionou diferenças com relação à perda de peso, mudanças de composição corporal ou adaptações metabólicas, certo? Vamos para frente. E agora, pessoal, vamos falar com relação aos efeitos dessa dieta low carb, né, com relação ao emagrecimento, a alterações de composição corporal. Eu vou trazer esse estudo para vocês publicado pelo JAMA em 2018, que foi um estudo chamado de Diet Fits. Foi um estudo que foi muito famoso, certo? Eles pegaram 609 adultos saudáveis, eles foram estudados, ó, por 1 ano. Não foi uma coisinha curta não, tá? É difícil fazer um estudo dessa metodologia. Eles foram acompanhados por 1 ano. E eram adultos que tinham sobrepeso, obesidade, porém não tinham nenhuma doença crônica. Então eles eram relativamente, tá, saudáveis. E foram divididos em 2 grupos, certo? Ambos os grupos tinham a mesma restrição calórica, ó, de 500 a 600 calorias por dia. Um grupo consumiu uma dieta low fat, né, baixa em gordura, rica em carboidratos, ó, 48% de carboidrato, 29% de lipídio e 21% de proteína. O outro grupo consumia, né, low carb e high fat, né, baixo carboidrato, alto em gordura. Apenas 30% de carboidrato, tá? Muitas classificações utiliza a low carb como também até 30% do valor energético. A quantidade de gordura já é bem maior, 45%, e a proteína ficou bem parecida, tá? Entre os grupos, ficou aí nas faixas de 21% e 23%. E aí o que foi que eles viram ao final desse 1 ano de estudo, galera?
não teve diferença, né, entre uma dieta low carb ou high carb com relação à perda de peso. Também não houve diferença com relação a polimorfismos específicos. O que é que seria isso? Eles pegaram algumas pessoas, fizeram um teste genético para ver se eles metabolizaram melhor ou pior os carboidratos, e aí eles viram que isso não importava com relação ao emagrecimento, certo? Então já é também um fator muito interessante para a gente levar em consideração, tá? E esse estudo também viu que a secreção basal de insulina não interferiu tanto assim nos resultados. Mas isso aqui, galera, não quer dizer que a dieta low carb também não influencia em nada. Eles perceberam um fator muito interessante, que o grupo que fez a dieta low carb apresentou alterações favoráveis com relação ao HDL e aos triglicerídeos, que são dois importantes fatores de risco para doenças cardiovasculares. O grupo que fez a dieta low carb pode ter perdido o mesmo tanto de gordura e de peso total, só que eles tiveram um aumento de HDL e uma redução dos triglicerídeos, ou seja, eu tenho um perfil cardiometabólico mais interessante nessas pessoas que fizeram dieta low carb. Então o que é que a gente já pode tirar de conclusão aqui? Se o paciente está com triglicerídeo alto e HDL baixa, e se for também um paciente resistente à insulina, nós podemos medir isso aqui pelo HOMA-IR, tá? Esse paciente pode se beneficiar mais com relação a melhorias de fatores de risco cardiovascular em uma dieta low carb. Ó, já é uma observação já muito interessante com relação ao benefício dessa dieta. Vamos para frente. Agora a gente vai falar sobre o consumo de carboidratos, se ele pode afetar o reganho de peso, certo? Hoje em dia nós já sabemos na literatura, pessoal, que a grande dificuldade que a maioria das pessoas apresenta é o quê? É em manter o peso perdido, tá? Porque o corpo desenvolve, a gente pode ver que o corpo desenvolve aqui alterações, né? Após o emagrecimento, após a restrição energética, o corpo ele aumenta a fome e reduz o gasto energético para quê? Para recuperar aquele peso perdido. Por isso que a obesidade hoje em dia já é uma condição que é uma pandemia já global, é a maior preocupação assim das agências de saúde, são as taxas crescentes de obesidade. E aí o que é que a gente vai querer ver aqui? Se a dieta low carb consegue alterar esses dois fatores, se ela consegue reduzir a fome ou aumentar o gasto energético, com o objetivo de quê? De facilitar a manutenção do peso perdido, tá? Será que ela ajuda ou que ela piora, galera? Comenta aí a opinião de vocês. E aí, pessoal, vou trazer esse estudo muito interessante. Quando eu li ele, eu fiquei louco. Foi um estudo publicado agora, em 2020, tá? E extremamente atual. Esse estudo ele queria avaliar o quê? A necessidade energética estimada, ou seja, eles mediam o JET daquela pessoa, certo? Por uma metodologia que eu vou falar já já. Eles queriam avaliar a necessidade energética estimada para manter uma perda de peso de 10,5%. Ou seja, a galera perdia uma quantidade semelhante de peso e eles queriam ver se após essa perda de peso havia uma alteração das taxas metabólicas, né? Da taxa metabólica de repouso, tá? E aí, em dietas contendo 60, 40 e 20% de carboidratos, dietas que eram controladas por proteínas. Eu sei que pode estar um pouquinho confuso para vocês, mas eu vou explicar melhor ao decorrer do estudo, tá? Então, como é que foi a metodologia, Vitor? 110 participantes aí de meia idade. Essa galera tinha uma perda de peso de 10%, tá? Todos esses 110 passaram pela mesma dieta para perder a mesma quantidade de peso. Ou seja, estou já equiparando, tentando homogeneizar, no caso, essa amostra. E eram participantes que tinham sobrepeso e obesidade. E no caso, eles estimaram o gasto energético dessa galera com a água duplamente marcada, que é uma metodologia fantástica para estimar o gasto energético das pessoas. No caso, é uma metodologia até mesmo padrão ouro, que é muito difícil da gente utilizar no consultório. É uma coisa que é mais a nível laboratorial. Então, como é que foi, Vitor? Explica melhor o desenho desse estudo, tá? Então, vamos lá, galera. Aqui nós tivemos aquela fase de emagrecimento que durou, na verdade, 12 semanas, tá? De menos 12 ao 0. Aqui eles consumiam a mesma dieta, ó, 45% de carboidrato, 35% de lipídio e 20% de proteína, tá? Após esse emagrecimento, após essa perda de peso de 10%, eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo era high carb, 60% de carboidrato. Outro grupo, carboidrato moderado, 40% de carboidrato.
e o outro grupo low carb, apenas 20% de carboidrato. Durante esse período, eles consumiam uma dieta isoenergética, eles consumiam uma dieta para manter o peso, beleza? Nessa fase de emagrecimento, né, após a fase, desculpa, aqui ó, mesmo aqui, após o emagrecimento, a estimação do gasto energético não foi diferente entre as dietas, ou seja, eles estavam com um metabolismo já bastante semelhante, ou seja, eu estou homogeneizando mesmo essa amostra. E aqui eles consumiam a quantidade de caloria para manter, né, esse peso perdido, para manter o peso. E ficava avaliando o metabolismo dessas pessoas. A gente pode ver aqui, galera, deixa eu só passar aqui. Após o emagrecimento, ó, o metabolismo deles estavam bastante semelhantes, ó, sem diferenças estatísticas. Mas, após o emagrecimento, né, durante a fase de manutenção do peso perdido, que foi essa semana de 10 a 20, a estimativa das necessidades energéticas foi significativamente maior em uma dieta low carb, comparada a uma dieta high carb, variando de 181 a 323 calorias por dia. O que é que isso aqui quer dizer, Vitor? Quer dizer que, após o emagrecimento, se você fizer uma dieta low carb, você vai ter um aumento do seu gasto energético, né? No caso, esse estudo pegou esses valores aqui, você vai ter um aumento desses valores do gasto energético, ou seja, você pode até comer mais para manter aquele peso, porque o seu metabolismo fica, teoricamente, mais acelerado, tá certo, galera? Mas aqui eu vou dar uma dica prática para vocês, como é que eu gosto de utilizar, tá? Eu gosto de utilizar essa estratégia com pacientes que não realizam atividade física. Aquele paciente ali que eu já tentei de todo jeito, mas ele não consegue estar com a rotina corrida. Então, essa estratégia é interessante porque ele vai conseguir comer mais e manter ali o peso perdido, tá certo? Agora, se é um paciente que faz atividade física, eu não gosto assim de reduzir as quantidades de carboidratos, por quê? Porque eu quero que ele aumente a intensidade do treino, eu quero que ele desenvolva mais massa muscular. E isso é bem difícil da gente atingir com a dieta low carb e eu vou explicar lá na frente para vocês, tá? Então, se o paciente faz atividade física, eu não gosto de utilizar essa estratégia, certo? Agora, se ele não faz, se ele é sedentário, seria interessante sim utilizar a dieta low carb para facilitar na manutenção do peso perdido. Então, o que é que a gente pode concluir, galera? Que houve uma maior necessidade estimada de energia em uma dieta pobre em carboidratos, no caso 20% do percentual energético, comparado com as dietas com mais carboidrato, né, com 40% a 60% com relação à manutenção do peso perdido. Muito interessante, né, esse achado, eu fiquei louco quando eu li esse artigo, achei muito interessante e é extremamente válido, né, para a nossa prática de nutricionista. E os mecanismos, né, responsáveis por esse aumento do metabolismo ainda são bem especulativos, ainda precisamos de mais estudos para ver como é que isso aqui funciona, tá? Isso aqui é um achado que ainda é preliminar. Mas aí, Vitor, a dieta low carb, então com relação ao emagrecimento, ela não ajuda em nada? Ela não tem ela tem nenhuma vantagem específica? Ela tem sim. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês com esse estudo excelente publicado pelo Jornal Americano de Nutrição Clínica. Eles reanalisaram 3 estudos, né, 3 enormes estudos prospectivos, né, eram 3 grandes, né, ensaios clínicos randomizados em mais de 18 países lá da Europa, ou seja, uma amostra imensa. E eles queriam avaliar o que, Vitor? Eles queriam avaliar a glicemia e a insulina de jejum, certo? Se esses fatores, né, a glicemia e a insulina de jejum, se são fatores que nós podemos utilizar como biomarcadores para auxiliar na perda de peso ou na sua manutenção. Ou seja, será que a secreção basal de glicose e de insulina influencia a perda de peso? Ou seja, pessoas que são resistentes à insulina devem estar na dieta low carb ou isso não tem nada a ver? E aí o que é que esse estudo mostra aqui, galera? Percebam nessa curva em pacientes no nível pré-diabético, ou seja, aí a glicemia acima de 100, tá? Ou até mesmo pacientes diabéticos, esses pacientes eles ganhavam mais peso ou recuperavam mais peso após uma perda de peso prévia em uma dieta high carb. Ou seja, pacientes que possuem uma glicemia de jejum e insulina de jejum alta, alterada, né? Ou seja, pacientes pré-diabéticos ou diabéticos, eles recuperam mais peso em uma dieta com muito carboidrato e em uma dieta com alta carga glicêmica. Ou seja,
se o paciente é resistente à insulina, ele se beneficia mais no emagrecimento e na manutenção do peso perdido em uma dieta low carb. Ou seja, se ele não responde de maneira adequada, né, a esse aumento de glicemia, por que você vai dar uma dieta high carb para ele? Né? Ele não tem aquele metabolismo preparado para isso. Vamos fazer uma dieta low carb, que ela vai ser mais benéfica, pelo menos até a gente melhorar a sensibilidade à insulina desses pacientes, tá? Então, qual é a conclusão desse estudo que avaliou 3 enormes estudos? Eles concluem que a glicemia e a insulina de jejum são importantes biomarcadores associados ao sucesso nessa perda de peso e também na manutenção do peso perdido. Além disso, eles falam que pacientes diabéticos ou pré-diabéticos são mais susceptíveis a recuperar o peso após o emagrecimento com a dieta de alta carga glicêmica, como eu já falei para vocês. E aí eles falam também, pessoal, olha como isso é interessante. Indivíduos sensíveis à insulina tiveram mais benefícios na perda de peso quando eles consomem uma dieta rica em carboidratos. Ou seja, se ele responde bem à insulina, dê carboidrato, que ele vai ter um resultado melhor. Vixe, Vitor, que estranho. Mas eu vou explicar por que isso acontece, tá, galera? A insulina, percebam, a insulina consegue ativar aqui no núcleo arqueado, que é o nosso centro neural de controle do apetite. Ela estimula neurônios anorexígenos e reduzem a função de neurônios orexígenos. O que é que isso quer dizer? Quando o paciente tem uma boa sensibilidade à insulina, eu tenho uma maior resposta de inibição da fome, certo? E aumento da saciedade. Além disso, essas alterações nessas duas classes de neurônios também conseguem aumentar o gasto energético. Sempre quando eu tenho ativação de neurônios orexígenos que reduz o meu apetite, eu aumento o gasto energético. Então percebam que a balança ela vai penar para um lado. Eu vou reduzir o consumo alimentar, aumentando também o gasto energético. E aí o que é que vai acontecer? Redução do peso. Pacientes sensíveis à insulina devem sim estar numa dieta com mais carboidrato. Então, vamos individualizar aqui a nossa conduta para que o nosso paciente tenha mais resultado. Tendo mais resultado, eu vou fidelizar ele melhor, ele vai me indicar para mais pessoas e assim eu vou conseguir desenvolver melhor a minha carreira como nutricionista, tá certo? E agora, galera, vamos falar sobre performance. Será que a dieta low carb consegue aumentar ou prejudicar a performance física, a performance atlética? Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, eu peço encarecidamente, se vocês puderem tirar aí um print da tela dessa aula, postar nos seus stories e marcar a Health Update, nós vamos estar enviando para vocês um resumo bem completo e bonito de toda essa aula. Então, se você quer ganhar um resumo de toda essa aula que eu estou dando aqui para vocês, é só tirar um print aí da tela do seu celular ou do computador, postar nos seus stories e marcar a Health Update. Isso vai estar ajudando bastante a gente para poder trazer um conteúdo ainda melhor para vocês, tá certo? Então, vamos para frente aqui no conteúdo. Então, pessoal, quando a gente fala de dietas low carb com relação à performance, muitos dos defensores dessa estratégia pregam esse argumento aqui. Isso aqui é a estimativa dos estoques energéticos de um homem médio, tá? Aí por volta dos seus 70 quilos. Na forma de ATP e fosfocreatina em seus diversos tecidos, nós temos uma estimativa energética de 5 calorias. Quando nós vamos avaliar os estoques de carboidrato, que seriam o quê? Glicose sérica, glicogênio hepático e muscular. Nós vamos somar aqui, ó, nós temos 1.980 calorias. Agora de gordura, galera, percebam, nas formas de ácido graxo livre, triglicerídeos circulantes, triglicerídeos intramuscular e também armazenados no tecido adiposo. Nós temos o quê? 82.000 calorias de armazenamento energético, ou seja, o nosso corpo tem muito mais gordura armazenada para ser utilizado como fonte de energia do que carboidrato. Então, e também, na verdade, uma dieta com menos carboidrato aumenta as nossas taxas de oxidação de gordura, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Então é baseado nesse argumento aqui que nosso corpo foi feito para usar gordura, que muitos defensores da dieta low carb se baseiam com relação ao benefício dessa dieta para a performance atlética, tá? Vamos para frente. Só que o que é que acontece, galera? Isso aqui é um modelo de um treinamento de um atleta, certo? Ele começa a semana com alta... Isso aqui é a quantidade de glicogênio, isso aqui são os dias na semana, certo, pessoal? Ele começa a semana
com uma quantidade adequada de glicogênio. E aí ele faz um treinamento. Eu tenho uma redução desses estoques e na recuperação, né, após o treino, juntamente com a dieta, eu vou ter um aumento dessa quantidade de glicogênio mediante o consumo de carboidrato. Só que perceba aqui que não foi uma recuperação otimizada, certo? Ou seja, não voltou para os níveis basais, mas aumentou bastante. E aí tem outro treino, aí cai o glicogênio, recuperação, ineficiente, outro treino. Percebam que essa queda do glicogênio atingiu um limiar inferior. Quando isso acontece, eu tenho fadiga. Fadiga desencadeada pela redução dos estoques de glicogênio, certo? E aí o atleta não vai conseguir prosseguir ali na atividade física porque os estoques de glicogênio muscular foram exauridos, não vou dizer esgotados, mas estão bem abaixo do que deveriam estar, certo? Então, uma coisa que é muito importante é o quê? A gente já pode perceber que uma dieta low carb, quando não tem a ótima ressíntese do glicogênio, ela pode desencadear fadiga. E desencadeando a fadiga eu tenho queda na performance, certo? E aqui nós temos as recomendações de carboidratos baseado no grau de atividade física que a pessoa tem. Por exemplo, se ela faz atividades fáceis como yoga, tai chi chuan, as recomendações são de 3 a 5 gramas de carboidrato para cada quilo de peso, tá? Atividades mais moderadas, como por exemplo caminhar por 1 hora, natação, ciclismo moderado, de 5 a 7 gramas para cada quilo de peso. Atividades já de mais alta intensidade, né, como por exemplo um treinamento intervalado de corrida, uma natação de um velocista ali de natação, aí eu já preciso de mais carboidrato para otimizar a performance desse atleta. E aí as concentrações variam de 6 a 10 gramas de carboidrato para cada quilo de peso, tá? E atletas que se exercitam em intensidades altíssimas, por exemplo, maratonistas, o pessoal aí do Ironman, de Ultra Endurance, já precisam de uma quantidade de carboidrato bem superior, de 8 a 12 gramas de carboidrato para cada quilo de peso. Então o que é que a gente pode concluir aqui? A quantidade de carboidrato na dieta depende do grau, do volume e intensidade, na verdade, da atividade física praticada. Se eu tenho um atleta que se exercita em grandes volumes e alta intensidade, eu tenho que dar carboidrato para que ele consiga treinar bem e não atinja a fadiga, como eu expliquei no slide passado para vocês. Mas essa redução do glicogênio também traz alguns efeitos muito interessantes, que é o que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Ó, acompanha aqui comigo. Essa queda do glicogênio muscular, eu consigo ativar uma enzima que é chamada de AMP quinase, AMPK. O que é que ela vai fazer? Ela vai reduzir todos os processos anabólicos e vai aumentar todos os processos catabólicos. Além disso, ela vai ser um dos ativadores de um fator de transcrição, né, mitocondrial e chamado de PGC1-alfa. Essa PGC1-alfa é aquele fator de transcrição que vai adaptar o corpo, vai fazer as adaptações mediante o estímulo de uma atividade de endurance. O que é que seria, Vitor? O que é que seria isso, Vitor? O que é que ela faz mesmo? Não entendi muito bem. Ela aumenta a biogênese mitocondrial. Aquela musculatura ela vai ter mais mitocôndrias, ela vai ter uma maior capacidade de produzir energia, uma maior capacidade de oxidar ácidos graxos como fonte de energia. Isso aqui é uma adaptação extremamente benéfica. São as mesmas adaptações geradas pelo cardio, pelo treinamento de cardio. Só que agora nós estamos modulando a intensidade dessa adaptação mediante os estoques de glicogênio muscular, certo? Então, em alguns momentos específicos, é muito interessante, sim, a gente utilizar esse tipo de estratégia, tá? Só que aí, galera, quando nós vamos avaliar realmente os efeitos na performance física, né, no mundo real, qual é a diferença, né, dessas dietas? Esse estudo foi muito interessante, galera. Foram quatro grupos de ciclistas, tá? E aí um grupo, né, uma parte desses grupos consumiu uma dieta rica em carboidratos, 10 gramas para cada quilo de peso. Outro grupo, uma dieta high fat, 4,6 gramas de gordura para cada quilo de peso e só 17% da energia era de carboidratos. Percebam, isso aqui é uma manipulação nutricional durante uma semana, tá? Um grupo sempre consumia carboidratos e também consumia carboidratos durante uma prova, tá? Já explico essa prova para vocês. Outro grupo sempre consumia carboidrato, mas no dia da prova não consumia nada de carboidratos, certo?
Já o outro grupo fazia essa adaptação à gordura, ou seja, fazia essas modulações de queda do glicogênio para aumentar, na verdade, a biogênese mitocondrial e o uso da gordura como fonte de energia, certo? Eles faziam essa estratégia, que era essa redução aqui de carboidratos, tá? Faziam durante 5 dias e um dia antes da prova, e na prova eles faziam uma supercompensação de carboidratos. Para quê? Eu vou adaptar aquela musculatura para oxidar bem gordura e quando chegar perto da prova eu vou repor aquele glicogênio muscular. E aí eu vou ter um músculo extremamente adaptado e agora com glicogênio. Vai ser perfeita a performance deles. Será? E aqui outro grupo que fazia a mesma estratégia, só que não consumia carboidratos durante a prova. Tá certo? Vamos para frente. E o que foi que eles perceberam, pessoal? Em momentos específicos das provas, como por exemplo em momentos que o atleta precisa dar um sprint, né, precisa dar um aumento na intensidade, na velocidade da corrida, como por exemplo inclinações que às vezes acontecem, né, durante uma maratona, eles perceberam que quem fazia essa estratégia high fat, né, esses 5 dias high fat, repondo ou não o glicogênio, eles tinham um prejuízo no desenvolvimento de potência em atividades de alta intensidade. Vixe, Vitor, ficou confuso. Tu pode traduzir isso para mim? Essa estratégia de adaptação à gordura, de redução dos carboidratos, prejudica a capacidade do músculo se exercitar em altas intensidades, mesmo você repondo o glicogênio antes da prova, certo? Isso aqui é muito interessante quando a gente vai avaliar os efeitos da performance de uma dieta low carb. E eles viram isso principalmente porque eu tenho uma redução, vocês podem ver aqui, ó, da atividade da piruvato desidrogenase. Ou seja, aquela musculatura, quando eu adapto ela a queimar a gordura, eu meio que faço ela desaprender, não sei nem se existe essa palavra, mas só para ficar mais didático, eu faço aquela musculatura meio que desaprender a usar os carboidratos de maneira otimizada, certo? Então é uma troca, eu melhoro a queima de gordura, mas eu prejudico o uso dos carboidratos como fonte de energia. E atividades de alta intensidade precisa, sim, aquela musculatura precisa estar adaptada a oxidar também os carboidratos, porque sempre durante uma prova as intensidades são variadas, tá? Então eu tenho que estimular uma ótima flexibilidade metabólica nesse atleta, que seria o quê? Fazer ele estar apto a usar tanto a gordura quanto o carboidrato como fonte de energia. E aí, o que foi que eles perceberam, né, no final de uma prova contra relógio? Que o grupo que consumia mais carboidrato terminou a prova em um tempo 2,5% menor, algo em torno de 3 minutos e 45 segundos. Galera, isso aqui não é meia maratona, não é maratona, no próprio Ironman, isso aqui é uma eternidade, certo? Mostrando que quando a gente fala de performance, o carboidrato ainda é rei, tá? E aí o que é que diz o pai da nutrição esportiva, né, o pesquisador chamado de Asker Jokendrup, que trouxe bem forte esse conceito de periodização nutricional. Os atletas devem seguir uma abordagem individualizada, em que a ingestão de carboidratos deve ser periodizada ao longo do ciclo de treinamento e de acordo com as necessidades de combustível de cada treino. Como é que a gente traduz isso aqui para a prática? Se o atleta for se exercitar em alta intensidade, ele tem que estar com bons estoques de glicogênio para ter um bom desempenho naquele treino. Agora, se é um treino de baixa intensidade, eu posso sim segurar um pouco o consumo de carboidratos, fazer ele treinar com glicogênio reduzido e assim potencializar as adaptações geradas pelo treinamento. Então, a gente vai periodizando o consumo de carboidratos mediante a intensidade do treino que o atleta vai realizar, tá certo? Então, pessoal, o que é que a gente pode concluir, tá? Com relação à dieta low carb? Pessoal, se você está gostando, né, desse conteúdo, eu peço, por favor, se vocês puderem tirar um print, colocar lá no Instagram de vocês e marcar Health Update, eu agradeço demais isso aqui, certo? Você vai estar ajudando muito aqui no nosso trabalho, tá bom? Então, o que é que a gente pode concluir com relação às dietas low carb? Ela é uma boa estratégia para manter o peso perdido, mas no caso, só frisando mais uma vez para vocês, se a pessoa não realizar atividade física, tá? Aquele estudo lá era com pacientes sedentários. É uma boa estratégia para reduzir a retenção de líquidos, já que eu vou ter uma redução de insulina, uma redução dos estoques de glicogênio, e aquele estoque de glicogênio ele acumula muita água, então eu tenho, né, uma retirada de água do organismo. Eu também tenho uma redução de triglicerídeos e aumento da HDL, conferindo um perfil cardiometabólico mais interessante, tá?
E quais são os contras aí, Vitor, de uma dieta low carb? Primeiro, difícil adesão, tá? A maioria das pessoas estão acostumadas a comer bastante carboidrato e você mudar assim totalmente a dieta do paciente vai fazer com que ele tenha mais dificuldade ainda nesse processo de melhorar o seu estilo de vida, certo? Além disso, há uma baixa ingestão de fibras, mas isso aqui é um assunto imenso, galera, que a gente vai abordar melhor um pouquinho no nosso curso, tá? Amanhã vocês vão ter mais informações com relação a esse curso, porque a quantidade de fibras e sua ação na função intestinal é um assunto que é muito vasto e eu preciso de muito mais tempo aqui para comentar ele com vocês, tá? E além disso, existem outros dois colaterais que são com relação às dores de cabeça e cãibra, prejudicando bastante assim a qualidade de vida do paciente. Bom, pessoal, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, certo? Espero que muitos dos artigos que eu mostrei vocês consigam aplicar e ter melhores resultados na prática clínica. Amanhã a gente vai falar sobre dieta cetogênica, sobre a segurança desse tipo de estratégia, como ela deve ser feita, quais são as recomendações, emagrecimento, hipertrofia, performance. E além disso, nós também vamos falar sobre a estratégia do jejum intermitente, quais são os tipos de jejum, da onde veio, ajuda a queimar mais gordura, benefícios e malefícios, jejum e massa muscular. Então o conteúdo de amanhã, galera, tá incrível. Eu conto com a presença de vocês por lá, tá? Então amanhã a gente se fala melhor e eu aguardo todos vocês por lá. Até mais!